hoje é extremamente sério e preocupante. O que fazer se seu filho quiser tirar a própria vida? Neste vídeo vamos responder de forma prática as seguintes perguntas. Qual é a razão da crescente preocupação dos pais hoje em dia? Como é que nós podemos identificar sinais que os nossos filhos podem estar em risco de suicídio? Quais as medidas tomarmos caso nosso filho manifeste intenção de tirar sua própria vida? E o que fazer se nós estivermos diante de uma pessoa sobre o risco de suicídio? Antes de começarmos, gostaria de destacar que alguns dados deste vídeo foram retirados do site do Ministério da Saúde do Brasil. O ato de tirar a própria vida tem causas complexas e pode atingir pessoas dos mais variados perfis e situações. No entanto, o suicídio ele pode ser evitável. Identificar sinais de risco em você mesmo ou em alguém próximo é o passo mais crucial para a prevenção. Portanto, esteja alerta a comportamentos suicidas em pessoas ao seu redor e busque ajudá-las. Mesmo diante de um problema, a atenção e o apoio no momento certo podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Infelizmente, o número de adolescentes que cometem suicídio tem aumentado muito nos últimos anos, em diversos países. Por exemplo, no Brasil, esse número dobrou de 2014 entre 2019 na faixa de 11 a 20 anos. O que explica esse triste cenário? Conforme disse o conselheiro de saúde dos Estados Unidos, Vivek Murthy, os jovens de hoje enfrentam problemas que afetam gravemente a sua saúde mental. Como ensina o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, o espírito abatido consome as energias da pessoa. É importante notar que os sinais de alerta para o risco de suicídio não pode ser visto de forma isolada. Não existe um método infalível para detectar se alguém está vivenciando uma crise de suicídio. No entanto, uma pessoa em sofrimento, pode demonstrar certos comportamentos que devem preocupar os familiares e amigos próximos, especialmente se vários desses sinais, se manifestarem conjuntamente. Isso deve acender um sinal de alerta. Embora não haja uma receita definida, é essencial prestar atenção nas mudanças e indicadores, pois eles podem revelar uma situação de risco que necessita de intervenção. Portanto, é fundamental os pais estarem atentos para saber se seu filho pode estar em perigo. Preste bem atenção a tais sinais como isolamento, humor deprimido, autoagressão ou fala sobre a morte. Leve a sério qualquer ameaça de suicídio. Se você desconfiar que seu filho está nessa terrível situação, não hesite em buscar ajuda profissional urgente. Também ore ao Criador para lhe dar sabedoria, consolando o coração não só o seu, mas também do seu filho. Neste vídeo analisaremos mais a fundo essa questão tão delicada e séria. Acompanhe comigo, pois aprender a identificar, a lidar com um risco de suicídio pode literalmente salvar vidas. Aqui estão algumas sugestões para os pais notarem se seu filho pode estar em risco de suicídio, com base e ajuda das Escrituras Sagradas. Observe mudanças de comportamento como isolamento de amigos e familiares, perda de interesse em atividades antes apreciadas. Como diz o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 5, precisamos fazer os pensamentos ocultos à tona. Observe o que diz. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas um homem de entendimento a trará para fora. As pessoas com pensamentos suicidas podem se isolar, não atendendo a telefonemas, interagindo menos nas redes sociais, ficando em casa ou
fechadas em seus quartos, reduzindo ou cancelando todas as atividades sociais, principalmente aquelas que costumavam e gostavam de fazer. Fique atento a possíveis traumas ou rejeições que seu filho passou, pois isso pode afetá-lo profundamente sem você perceber. Seja sensível a essas situações. Leve a sério qualquer comentário sobre querer morrer ou ser um fardo para você. Não ignore palavras sobre desejo de suicídio, mesmo que pareçam impensadas. Elas podem ser um pedido de ajuda. Converse com seu filho sinceramente. Você pode perguntar se ele já pensou em tirar a sua própria vida e se imaginou quando ou como faria isso. As respostas dele revelarão quão urgente é a situação. Com empatia e oração, busque extrair os pensamentos ocultos do seu filho. Lembre-se, faz parte da responsabilidade dos pais discernir o estado emocional dos filhos. Vamos analisar mais adiante o que a Bíblia pode nos orientar a fazer se o perigo for real. As pessoas sob risco de suicídio costumam falar sobre a morte e suicídio mais do que comum. Confessam se sentir sem esperanças, culpadas, com falta de autoestima e têm a visão negativa de sua vida e futuro. Essas ideias podem estar expressas de forma escrita, verbal ou por meio de desenhos. Sugestões práticas do que os pais podem fazer se o filho estiver pensando em suicídio. Primeiro, ouça com paciência e atenção os sentimentos do seu filho, sem julgar ou minimizar o que ele diz. Seja um ombro amigo, conforme ensina no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz: Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. Depois, ajude a fazer um plano de segurança, identificando gatilhos, fontes de alívio e apoio, como pessoas de confiança com quem conversar. Retire da casa itens que possam ser usados em uma tentativa de suicídio. Fique atentos para os comentários abaixo. Pode parecer óbvio, mas muitas vezes são ignorados. Observe a seguinte frase: vou desaparecer. Vou deixar vocês em paz. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar fazer algo para mudar. Eu só quero me matar. Continue vigilante, mesmo que seu filho aparente melhorar. Os sentimentos podem mudar repentinamente. Ajude a entender que os pensamentos suicidas são passageiros. Acima de tudo, garanta ao seu filho que você o ama e estará ao seu lado, não importa o que acontecer. Seja um verdadeiro irmão em tempos de aflição. Segue o conselho de Provérbios, capítulo 17, versículo 17. O amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. O amor, a escuta ativa e o bom planejamento cuidadoso pode fazer uma grande diferença na vida de um jovem nessa situação. Mas o que fazer se nós estivermos diante de uma pessoa sobre o risco de suicídio? Vamos destacar aqui 5 pontos. Primeiro, encontre um momento apropriado e um lugar calmo para falar sobre suicídio com essa pessoa. Deixe-a saber que você está lá para ouvir. Ouça com a mente aberta e ofereça seu apoio. Segundo, incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais de serviços de saúde mental e de emergência ou apoio em algum serviço público. Ofereça-se para acompanhá-lo a um atendimento. Terceiro, se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Procure ajuda de profissionais de serviço de saúde, de emergência e entre em contato com alguém de confiança, indicado pela própria pessoa. Quarto, se a pessoa com quem você está preocupado ou preocupada vive com você, assegure-se de que ele ou ela não tem acesso a meios para provocar a própria morte. Exemplo, pesticidas, armas de fogo ou medicamentos em casa. E por fim, quinto, fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando e o que está fazendo. Portanto,
Os sinais de alerta descritos nesse vídeo não devem ser considerados isoladamente. Não há uma receita pronta para identificar claramente quando uma pessoa está vivenciando uma crise de suicídio, nem se tem algum tipo de tendência suicida. Entretanto, um indivíduo em sofrimento pode dar certos sinais que devem chamar a atenção de seus familiares e amigos próximos, sobretudo se muitos desses sinais se manifestarem ao mesmo tempo. Convido a você a se juntar a nós em nossa jornada espiritual. Inscreva-se no canal, compartilhe suas reflexões nos comentários e explore mais conteúdo que o guiará nessa busca de conhecimento e ajuda de Deus. Agradeço por sua presença e dedicação e nos encontraremos no próximo mergulho das Escrituras Sagradas.